a questão que remanesce aqui são duas, relativas à regra do artigo 305, parágrafo único, relativa à fungibilidade das medidas. No Código passado, e os senhores aqui aplicavam isso a todo momento, a cautelar podia ser fungibilizada em antecipatória, mas a antecipatória não poderia ser fungibilizada em ação cautelar. Então, havia só um direcionamento, só uma mão, só uma via. Esse artigo 305 dá a impressão que ele mantém essa mesma via direcionada, mas, todavia, o artigo 297 do novo Código de Processo, ele traz o princípio da adequação da tutela provisória. O juiz, diante da narrativa dos fatos, ele determinará a providência, seja ela antecipatória, seja ela cautelar, qualquer que seja. Então, a fungibilidade hoje ela segue nos dois sentidos e não apenas um. Esse próximo tópico chama tutelas cautelares satisfativas. Por que eu trouxe esse tópico? Para esclarecer o que entende por satisfatividade. Porque a gente fala isso toda hora, mas no sentido técnico, me pareceu importante fazer essa distinção. É a coincidência, no plano dos fatos, é um primeiro sentido, entre o provimento cautelar e o provimento principal. Veja, no plano dos fatos, que no plano de direito são distintos. Uma é cognição sumária, outra é cognição exauriente. E aí diga, embora se saiba que juridicamente não se opera essa coincidência, pois a cautelar é sempre provisória e a cognição sumária, enquanto o principal, o acertamento do direito é definitivo e a cognição é exauriente. Segundo sentido dessa satisfatividade, irreversibilidade dos efeitos da medida no mundo dos fatos. Embora na cautelar esteja presente a plausibilidade do direito e a instrumentalidade, em algumas circunstâncias, diante de juízo de probabilidade, deve-se conceder a medida, sacrificando-se eventual direito não provado em detrimento de direito cuja plausibilidade revela-se muito aparente. Esta hipótese é uma hipótese muito delicada. É quando, aparentemente, o juiz verifica o fumus boni iuris e o periculum in mora, e, lá no final, ele vai entender no processo principal que, na cognição exauriente, que, efetivamente, aquele direito não era o melhor. Mas o juiz aí, entre a aparência do direito e a proporcionalidade do risco, ele assume, defere e, ao final, ele vai tornar sem efeito. E aí, obviamente, entram as questões relativas à responsabilidade. Satisfatividade pode ser entendida também como prescindibilidade da ação principal. Exibição de documento em poder de outro, segundo o requerente, instrumenta seu direito futuro, e é aquele exemplo que eu acabei de dizer. Ela, por si só, é satisfativa. Isso é o que se entende por satisfatividade no âmbito das tutelas cautelares. Por fim, a questão da antecipatória, a prova inequívoca da verossimilhança, que desapareceu, não é mais requisito. Por isso que os requisitos agora são mais brandos. Mas passamos agora a uma questão bastante delicada, que é a estabilização dos efeitos da tutela provisória. Isso é muito debatido na doutrina e é uma característica desse novo ordenamento, dessa nova concepção das tutelas. Essa é uma característica da decisão proferida em sede liminar e não impugnada mediante agravo nocível e mandado de segurança aqui, que leva à estabilização dos efeitos da demanda. Veja bem, petição, pedido de concessão, concessão. Concedido agravo de instrumento. Se agravar, não está estabilizado, o processo segue seu curso normal. Se não agravar, ou não entrar com mandado de segurança, o que acontece com aquele pedido? Ele se estabiliza e produz todos os seus efeitos sem coisa julgada. E como ele pode ser revisado? Imagine-se uma única hipótese que é legal, mediante uma ação semelhante ao que seria uma ação rescisória, mas eles não denominaram como rescisória, porque não é uma sentença de mérito, não há coisa julgada, mas é uma ação que revisa, reforma a decisão concedida na estabilização. Imagino que eu tenha 5 pedidos judiciais,
ou seja, acumulação de ação, um dos pedidos é concedida a tutela, não há interposição de mandado de segurança. Eu preciso continuar com esse processo com relação a esse pedido, ele acaba. Ele sai fora e fica esperando o ajuizamento ou não da ação pelo autor ou pelo réu, por qualquer um dos dois. Veja, ele não vai mais seguir, ele não vai ser objeto de recurso, não vai ser mais nada. Esse processo está resolvido. Os efeitos perdurarão até que ingresse a ação no prazo de 2 anos. Se ela não ingressar, ele se estabiliza como está, sem fazer coisa julgada. E, se estabilizado como está após os 2 anos, não caberá ação rescisória, porque não faz coisa julgada. Então, é uma figura nova. De onde que isso aqui veio? Isso veio, segundo traz a doutrina, o professor Garcia Medina, ele faz uma indicação direta, que é do direito processual italiano, que tem essa figura. E o curioso é que, no direito italiano, essa figura não prossegue por muito tempo. Porque, na verdade, num dado momento, e veja bem, autor ou réu podem ajuizar essa ação de revisão. Autor ou réu. Por que o autor? Porque ele pode estar querendo que faça a coisa julgada e fique imutável. E, para ele, não é suficiente uma cognição não exauriente correndo o risco de uma ação lá que venha reformar aquilo e afastar. Porque, se reformar, vai reformar em outro trânsito, sujeito a outro iter procedimental. Agora, o réu, obviamente, ele quer para poder atacar. Vamos dizer que ele ouvidou, perdeu o prazo ou não recorreu, ele entra com a ação e pode pedir a revisão, mas aí vai haver uma cognição exauriente e aí vai produzir coisa julgada. Então, a estabilização da demanda diz respeito quando não há impugnação da tutela concedida. Provisória, urgência, cautelar ou antecipatória. Esse é o dado mais novo dessa questão. Um deles foi concedida tutela antecipada e não houve interposição de mandado de segurança. Acabou. Não, mas espera aí, deixa eu continuar aqui. Você vai arrumar problema onde nós não temos. São 5 pedidos, né? O juiz vai ainda decidir sobre os outros 4. Ele entra com recurso ordinário e, aí, no recurso ordinário, ele contesta aquela tutela que foi concedida no pedido número 1. Não pode? O juiz, no recurso ordinário, ele não pode rever o pedido que foi dado? Pode, em uma circunstância. Se ela for concedida por sentença. Se ela for concedida antecedentemente como cautelar ou como antecipatória, acabou. Ela é antecedente. Mas se for incidente... A tutela se dá pela antecedente e, incidentemente, se ele não impugnar, ela vai seguir o rito normal da preclusão, etc., etc. Né? Porque ela vai ser apreciada em sentença. No momento que ela é apreciada em sentença, desapareceu a tutela provisória. Ela passou a ser definitiva com a sentença. Mas ela se refere, sobretudo, ao caso em que hoje nós temos, e é por isso o começo de toda a consideração sobre o tema, da fusão dos três supostos processos que viraram 3 fases dentro de uma só. Se eu posso entrar por uma simples petição pedindo um antecedente, eu vou mostrar depois um fluxograma, ou antecedente para antecipação, ou antecedente para cautelar, propriamente dita, essa é que vai estabilizar. Aqui é substituída por sentença, ela desapareceu. Ela não entra mais no debate. Isso é uma outra circunstância. Ele está julgado. Uma coisa é provisória, outra coisa é definitiva. Pois bem, agora aqui, agradeço a ministra Cláudia, que possibilitou deixar mais clara a questão. Agora, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida no recurso ordinário, ou seja, o nosso dia a dia, que se faz a cautelar incidente. Não é uma cautelar antecedente. Se o pedido está sendo feito aqui por uma decisão do tribunal, ela é incidente. Então, a catalogação dela não será por uma ação autônoma, é uma petição cautelar. É uma petição cautelar. Ele vai fazer por simples petição, ele não vai mais fazer aquela ação dando valor à causa, isso, aquilo. Ele vai dizer, olha, estou pretendendo a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da região tal, por isso, por aquilo outro, aí fundamenta a segunda tutela
e, efetivamente, nós vamos apreciar. Não tem mais aquela ação, ele não vai ser catalogado como ação. E isso a Comissão de Regimento do Tribunal terá que adaptar o regimento, que agora é por simples petição, não ação. Sim. Encarta no processo. Ele está na fase processual. Só que ele foi ajuizado nessa instância. Então, ele será encartado no medida que o processo chegue. Ele vai chegar como petição e depois entra no processo. Como faz o sistema? Petição, ele vai ser petição cautelar. Ele cria prevenção. Não, ele cria prevenção. Não perde. Segundo quem entende de tecnologia, ele vai ser direcionado para o caminho certo. Ministro Cláudio é quem responde isso. Bom, mas, em síntese, o fato é que não é mais uma ação autônoma, é uma simples petição que é feita incidentemente e aí o juiz aqui deferirá ou não a concessão da suspensão em razão dos fundamentos. Não é petição assim, olha, requeiro aí a cautelar para suspender os efeitos porque eu interpus o recurso de revista. Não, eu vou ter que explicar quais são os fundamentos do fumus boniuris, do periculo in mora, etc., para que eu possa deferir ou não isso. Senão, o pedido é inepto, ele simplesmente desconsidera, fala, isso aqui é inepto, e não haverá. Pode até pensar se for o caso de emendar ou não. Pois bem, com isso, para a alegria de todos, eu encerro a tutela provisória, urgência cautelar. E a única coisa que remanesce agora é a denominada tutela de evidência. A tutela de evidência, aqui, vamos separar as coisas mais uma vez, só para não ficar dúvida. Tutela antiga antecipatória, antiga cautelar, viraram tutelas provisórias de urgência. Agora, além dela, tem uma tutela de evidência. É uma outra coisa. Essa tutela de evidência, a primeira coisa que os senhores podem entender é o seguinte, não tem periculo in mora com relação a isso. E vejam que um dos requisitos dela, vocês vão ver, ele dizia respeito à tutela antecipatória, que virou tutela de evidência. Agora, qual é a natureza dessa tutela de evidência? A tutela de evidência é um instrumento adotado pelo novo Código para efetivação e concretude da denominada duração razoável do processo. Note-se que o novo Código não prima pela celeridade pura e simples, pois não há, no Estado democrático de direito, como justificar um processo rápido, mas que suprima garantias. Não adianta o processo ser rápido, mas ser injusto. Em nenhum momento o Código fala em celeridade. Ele fala instrumentos para que se possibilite uma efetividade. Então, para conciliar esse desenrolar mais célere com a necessidade de manutenção das garantias processuais, o novo CPC criou diversos instrumentos. O IRDR, o Instituto de Assunção da Competência, a técnica de recurso repetitivo e o sistema de precedentes. Além dele, a tutela de evidência. Ele é um desses microsistemas que faz essa conciliação pretendida pelo Código entre celeridade e garantia, ou seja, efetividade num processo justo e não num processo desarrazoado. E o nome é autoexplicativo, tutela de evidência, se baseia na evidência do direito do autor. Evidência. Obviamente, aqui surge uma discussão em torno do fumus boniuris. Será que preciso do fumus boniuris? Eu já não preciso do perigo. Mas será que eu preciso do fumus boniuris? Porque eu estou falando da evidência, mas parece que o fumus boniuris está implícito na evidência do direito. Se assim não entendermos, nós corremos o risco de conceder uma tutela de evidência totalmente desarrazoada. Então, é preciso considerar que esse fumus boniuris está aqui ainda. Ele não foi afastado disso. Aqui já é mais que fogo. Note que a evidência prescinde da urgência, a pretensão não precisa ser urgente, basta que haja clareza da procedência de sua pretensão. Aí, digo, a lógica é a seguinte, se há evidência da existência do direito do autor, não há razão para se atribuir a ele o ônus de suportar o trâmite de todo o iter processual. Justifica-se, portanto, a concessão de sua pretensão em sede de tutela provisória no início do processo, para que não se veja lesado e não seja prejudicado com o tempo despendido da tramitação processual. Qual será a hipótese mais evidente de tutela, para não ser redundante?
Imagina que eu tenho uma súmula vinculante do Supremo, uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, um precedente decorrente de IRDR, de IRR ou de IAC. Por que eu vou esperar o processo tramitar do começo ao fim para dizer que aquilo é aquilo que já foi decidido em um desses institutos? Eu defiro a tutela de evidência e resolvo aquilo automaticamente. Já afasto do processo. E eu reduzo a tramitação do processo. E o que eu faço com essa situação? Eu evito essa famosa possibilidade de conflito entre decisões judiciais, porque se já está tudo ali, ele mostrou o nexo entre a decisão proferida e aquela que está em discussão, eu concedo a tutela de evidência, retiro aquilo e prossigo na demanda com relação aos demais pedidos cumulados, as demais ações cumuladas, como queiram um e outro na doutrina. Então, a tutela de evidência tem esse requisito. E quais são as hipóteses dela? Que são as hipóteses do artigo 311 do CPC. A primeira delas já havia no 273, que migrou para a tutela de evidência. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Essa era a 273. A segunda, alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente ou nos casos de tese firmada em julgamento de repetitivos ou súmula vinculante. Terceiro, pedido repersecutório fundado em prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida. Essa praticamente é muito difícil que ocorra aqui no processo de trabalho, mas a primeira e a segunda, sim. Sendo que, no caso da primeira e da segunda, a decisão pode ser concedida em sede liminar, porque ela está prevista no artigo 9º, que trata das normas fundamentais, exatamente no parágrafo único e no inciso 2. Por quê? Porque, quando eu falo em alegação, abuso do direito de defesa, eu pressuponho que tem uma contestação. Então, essa eu só posso deferir posteriormente, incidentemente, jamais antecipadamente, porque pressupõe a defesa. E são as hipóteses em que não haveria possibilidade de concessão liminar, como também o pedido repersecutório, que dependeria de uma circunstância específica. Pois bem, eu tentei, de uma forma menos dolorosa, trazer aquilo que era fundamental para as tutelas provisórias, sobretudo fixando os conceitos e tentando dizer que nós não estamos vivendo uma realidade tão difícil daquela já instaurada sob a fase anterior, tratando questões axiológicas que fazem a junção dessa fase cautelar na fase de conhecimento. Hoje o processo é um todo só, e que, na verdade, restaram mais abrandadas e concederam às partes uma maior aceleração e uma maior possibilidade de asseguração do direito, sem que se demande longamente ou judicialmente ou numa duração não razoável do processo. Trouxe ali as fontes bibliográficas na qual eu assentei as pesquisas. São vários autores, é uma matéria muito nova, muito vasta. Obviamente que aqui é um resumo bastante objetivo de tudo aquilo que se contém. Caso os senhores se interessem, essa bibliografia eu tenho à disposição. E, por fim, prosseguindo, um pouco mais abaixo, há uns fluxogramas que foram extraídos do volume 1 do livro do professor Humberto Teodório. Esse fluxograma, que está à disposição, o livro tem na biblioteca, ele mostra bem como vai funcionar a questão das tutelas. Porque o fluxograma, para os senhores terem uma ideia, ele começa, o primeiro fluxograma, o número 8, ele diz da tutela cautelar antecedente, e vai fazer toda a diagramação do encaminhamento. Mas vejam, os senhores, petição inicial, tutela cautelar antecedente, não é incidente. E aí ele traz a digressão como o processo irá até a sua esfera final. É basicamente aquilo tudo que eu coloquei aqui, é só uma forma de visualizar. E uma orientação para que os senhores assim entendam, possam buscar esse fluxograma no livro respectivo. O fluxograma número 9 cuida da tutela antecipada antecedente, tendente a estabilizar. É exatamente a pergunta da ministra Calci. A antecedente tendente a estabilizar. Como ela se estabilizaria? Ela não vai ser incidente, porque o incidente vira sentença, substitui pela sentença, acabou. O fluxograma número 10,
ele cuida da tutela provisória satisfativa, não tendente à estabilização, que é exatamente a complementação da pergunta. Ela já está incidente no processo e ela é tratada no processo. E, por fim, o fluxograma número 11, que é a tramitação da tutela de evidência. Esses 4 fluxogramas que eu extraí do livro do professor Humberto, eles me pareceram os mais didáticos com relação à tramitação do processo e o arcabouço para a elaboração dessas pequenas anotações que fiz. Por fim, eu quero agradecer a paciência de todos, o convite do ministro Augusto, se pode entender como convite, que foi uma imposição, só estou aqui porque ele me obrigou, porque, na verdade, a minha aula seria a última no final do dia 29, e eu acho que ele fez isso de propósito, porque o tema é terrível. E é muito chato, e ele não quis passar, ele falou dele fluentemente, de uma forma bastante elegante, simpática e agradável, e deixou todo o osso para que eu roesse aqui com os senhores, para que os senhores saíssem daqui com ódio de mim. Pois bem, muito obrigado e agradeço a todos.